2, 3 e começamos, né? Pessoal, então essa nossa aula aqui é sobre aspectos gerais da Ásia. Vai ficar uma aula mais superficial do que eu gostaria, tá? Porque em sala de aula a gente usava 2 aulas para fazer isso, ou seja, 2 aulas duplas, que davam 4 aulas para falar sobre a Ásia, e tinham 2 listas de questões sobre a Ásia, né? Ásia 1, Ásia 2, e eu deixei para vocês uma lista lá no Moodle que eu misturei as 2. Tá? Eu tirei os exercícios de múltipla escolha, alguns eu transformei em dissertativos, e eu botei para vocês, acho que tem 4 ou 5 questões, ficaram todas dissertativas, que eu peguei alguns múltiplas escolhas e transformei. Mas na aula presencial era outra coisa, né? A gente usava 2 aulas para mostrar uma aula dupla para mostrar esses slides e uma aula dupla para fazer as questões e tirar dúvida na hora. Então aqui a gente ficou com aquela aula síncrona sobre as coisas, os conflitos árabe-israelenses, tudo bem? Deixa lá, então fica legal vocês assistirem. Uma aula separada de Oriente Médio, que ficaria dentro desses slides, e agora uma aula com o resto desses slides. Então deu até para aproveitar bem o tempo, mas claro, não tão bem quanto se fosse lá no presencial, tá bom? Mas vamos lá, aqui nós vamos pegar então aspectos gerais sobre o continente asiático, tá certo? Aspectos gerais. Então, primeira coisa, a Ásia é o maior continente do planeta, pessoal. É aquela coisa assim que a gente vê lá na 6ª série, né, no 6º ano, pessoal, que aqui a tia ou o tio, né, lá da geografia, fala, os continentes do planeta e tal. A Ásia é o maior continente, muitas vezes causa confusão, porque não é um continente isolado, né? A gente está acostumado com a América, tal, é isolado da Europa, tem o oceano, né? A Ásia não, ela é conectada fisicamente, inclusive, com o continente europeu, tá? Mas é o maior continente do planeta, e ela se conecta diretamente com a Europa, com a África, tá? E também lá no sudeste dela tem um contato com a Oceania, tá bom? Então é um continente que tem bastante contato físico aí com os outros, e essa divisão entre Europa e entre Europa e Ásia, tá? Ela é feita de acordo com o relevo. A gente tem os montes Urais que passam pela Rússia, dividem a Rússia em 2 partes. Uma parte da Rússia europeia, onde está Moscou, a capital, uma parte da Rússia, a Rússia asiática. Tá? Então esses montes Urais eles são usados como um limite físico dos 2 continentes, mas a gente tem também a divisão, uma questão mais cultural, né? Então quando você passa da Europa ali para o Oriente Médio, você tem uma divisão cultural histórica muito grande, né? Da cultura árabe de um lado, da cultura europeia do outro, aquela transição que passa ali pela Turquia, pelos Balcãs, né? Que tem ali Bulgária, Romênia, enfim, aquela transição cultural que acontece. Então você tem essa diferença cultural bem grande, que acaba separando os continentes, e tem essa barreira física dos montes Urais que divide ali pela Rússia, tá? Se fosse botar aqui no mapa, mais ou menos aqui assim, ó, passam os montes Urais, né? Vai dividir a Europa da Ásia, e aqui na Turquia, a Turquia passa o mar por aqui, né? São 2 estreitos bem finos, o Estreito de Bósforo e Dardanelos, são 2 estreitos, né? O que é um estreito? A terra quase se toca ali, mas não toca. Passa um canalzinho de mar no meio. Tá? Usam esse canal para dividir Europa de Ásia. São estreitos naturais, tá bom, pessoal? Naturais. Diferentes do canal do Panamá, que foi feito artificialmente, do canal de Suez, que foi feito artificialmente. O canal de Suez passa aqui, ó, conectando o mar Mediterrâneo aqui em cima com o mar Vermelho aqui embaixo. Tá? Feito artificialmente esse canal de Suez. Aqui no Dardanelos e Bósforo não, eles são naturais, tá certo? Isso divide até a Turquia em 2, tem uma parte da Turquia que está na Europa, pequenininha, e uma parte da Turquia que está na Ásia, tá? Então a gente tem essa conexão dos 2 continentes, muitas vezes chamado também de continente euroasiático, né? Chamado de Eurásia, fisicamente uma coisa só, né? Mas culturalmente dividido. Bom, a Ásia, como é muito grande, ela é dividida em várias áreas, então por essas áreas que eu vou passar com vocês agora, tá bom? Tem a Ásia Setentrional, Ásia Meridional, Ásia Central, Ásia Ocidental, Ásia Oriental e o Sudeste Asiático. A Ásia Ocidental a gente já viu, então não vou falar dela hoje, porque foi a aula do Oriente Médio. A gente vê separado a questão da Ásia Ocidental, porque o Oriente Médio tem muitas particularidades, tem muitas questões de atualidades, por isso que eu achei bom
a gente separar a Ásia Ocidental do resto da Ásia e fazer uma live só sobre ela. Inclusive a aula síncrona sobre conflitos de Israel complementa a nossa live da Ásia Ocidental, com comentários da nossa comentarista de aula, Gabi, né? E sua quase compra de camelos, né? Então aqui, pessoal, vamos passar então por esses pontos. Está aqui as áreas da Ásia que eu mencionei: setentrional, oriental, central, meridional, sudeste, ocidental, e o Cáucaso está aqui como um asterisco, né? Não estava naquelas sub-regiões da Ásia, mas o Cáucaso, pessoal, é uma região que eu vou comentar com vocês no final, porque ele está rolando um quebra-pau, um quebra-pau entre dois países, a Armênia e o Azerbaijão. E eu vou só dar uma pincelada nisso daí com vocês, porque é uma questão de atualidades que envolve aí coisas do passado, Guerra Fria e até coisas mais antigas como o Império Turco-Otomano, enfim. Tá? Então eu vou dar só uma pincelada para vocês fazerem uma relação das geopolíticas aí do local. Tá certo? Qualquer dúvida vocês mandem no áudio mesmo, tudo bem? Porque o chat eu não estou vendo aqui, beleza? Vamos lá então. Ásia Setentrional, pessoal, a parte norte do continente asiático, certo? Então corresponde a toda a parte da Rússia asiática, tá? Então essa parte setentrional, a parte norte, é a Rússia na Ásia, tá bom? Essa região ela é conhecida como Sibéria, grande parte dela, né? É a Sibéria, uma região muito famosa, aparece em vários filmes, tal. A Sibéria, que é uma região fria pra caramba, você vê, a gente está aqui quase na cabeça do planeta, né? Então aqui você vai ter clima polar, clima subpolar, você vai ter aquelas noites de 24 horas, dias com mais de 24 horas, tá? Isso quer dizer que é um local que não é muito povoado, é um local com uma densidade demográfica bem baixa, tá bom? É extremamente importante do ponto de vista estratégico, principalmente por dois motivos. O primeiro, energético, tá? Grandes reservas de petróleo, minério e gás natural. Tanto é que a Rússia é um dos grandes produtores e exportadores mundiais de petróleo e gás natural. A gente sempre que fala em petróleo e gás, a gente escuta falar de Oriente Médio e tal. Pessoal, a Rússia e os Estados Unidos também são grandes produtores. E a Rússia tem uma baita de uma vantagem estratégica porque ela fornece gás natural para a Europa. Então ela é o principal fornecedor de combustível para a Europa. Por isso que a Europa raramente acompanha os Estados Unidos nas sanções contra a Rússia. Afinal, eles são muito dependentes do gás natural russo. E essa região da Sibéria é uma região muito rica. Então se aparece para vocês, pessoal, falando sobre fontes de energia relacionadas com a Europa, gás natural, petróleo, né? Muito dessas coisas vêm da Rússia. E às vezes, inclusive os países europeus, a Alemanha, por exemplo, enfrenta algumas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia por causa dessa dependência energética, tá? Por exemplo, construção de alguns dutos para transportar gás da Rússia para a Alemanha, que os Estados Unidos é contra, mas a Alemanha, por ter um setor industrial forte e também por usar esse gás no aquecimento residencial, quando tem inverno, faz os dutos mesmo assim, tá? Então você tem essa dependência, essa questão energética é bastante presente na Sibéria, por isso é um local de importância grande para a Rússia, tá bom? Falei que tinham duas questões estratégicas importantes aí. Então a primeira, a questão energética, e a segunda, a questão militar. Olha só onde está essa parte da Rússia. Aqui nessa projeção desse mapa, a parte da Rússia praticamente encosta no Alasca. Essa pontinha aqui de continente, aqui, galera, aqui Estados Unidos, tá? É o Alasca. Então, é um local onde os dois países praticamente se encontram. É o famoso Estreito de Bering. Onde dizem que quando a gente estava numa situação fria da nossa era glacial, né, o estreito estava congelado e os humanos conseguiram passar por ali para povoar as Américas. É uma das teorias, né? Então esse estreito aproxima muito os dois países que eram rivais na Guerra Fria e ainda hoje são. Tá? Então você tem uma questão militar estratégica muito grande também na Sibéria. Além do que, com o aquecimento global acontecendo, aqui em cima não existe continente, né? Aqui no Ártico. É simplesmente mar congelado. Com o aquecimento global, esse mar congelado está cada vez diminuindo mais. O gelo está diminuindo mais. E aqui por cima estão sendo abertas várias rotas de navegação. Olha só. E quem vai se beneficiar com isso?
toda a parte setentrional da Ásia, a Sibéria russa. Então tem uma posição estratégica aqui próxima ao Ártico, né, militar aí próximo aos Estados Unidos, próximo ao Canadá. Quando a gente fala de regiões polares, eu vou falar um pouquinho melhor dessas novas rotas de navegação, das importâncias delas, né? São importâncias econômicas e políticas bem grandes aí, tá bom? Então são esses papéis, dois papéis importantes que valem asterisco aí quando a gente fala da Ásia setentrional, da Sibéria: energia e estratégia militar e de navegação, tá bom? Como eu falei para vocês aqui no último tópico, é uma região com densidade demográfica bem baixa e climas polares e subpolares. Uma coisa que está fazendo a Sibéria aparecer bastante aí nas notícias ultimamente, quando se fala de aquecimento global, é o permafrost. Permafrost, pessoal, o próprio nome já diz, perma de permanente e frost de congelado. Lembra da Frozen, né? Frost, a magia gelada, né? Então você tem ali esse permafrost, são solos permanentemente congelados. Esses solos congelados, eles se mantêm assim por causa do clima muito frio que você tem na região. São solos que estão congelados há séculos, tá? Só que com o aquecimento global, muitos desses solos começam a se descongelar. E aí alguns estudos, né, mostram que o descongelamento desses solos vai liberando bastante quantidade de gases para a atmosfera. Então, gases que vão contribuir com o aumento do efeito estufa, antes estavam aprisionados nesse gelo. Conforme esse gelo vai derretendo, esses gases vão sendo liberados para a atmosfera e vão somando, né, vão se somando ao efeito estufa, ajudando ainda mais a aquecer o planeta, tá bom? Então, às vezes pode aparecer também a questão do permafrost, que na Sibéria é bem importante. Eu li até uma notícia agora, essa semana, sobre umas crateras. Existem umas crateras que aparecem do nada no permafrost, né? O pessoal fala que são os seres que moram embaixo do planeta, que são os ETs e tal. Mas as pesquisas estão mostrando, pessoal, que são grandes bolsões de gás no subsolo. Conforme o permafrost vai derretendo, esse gás vai se acumulando em grandes bolhas. Essas bolhas vão criando até colinas, né? Vão deformando o solo. E muitas vezes a pressão é tão grande que essas colinas explodem, criando uma cratera bem grande no lugar, tá? E aí até o gás fica queimando ali por um tempo, depois apaga. Então isso é uma evidência de que o permafrost acumula bastante gás que pode ser usado inclusive para geração de energia, né? Mas acumula bastante gás que pode ser liberado com o derretimento desses solos para a atmosfera. Beleza? Maravilha. Ásia Meridional é a parte sul do continente asiático, tá? Tudo que é meridional, pessoal, é sul, tá bom? Meridional lembra de meia, né? Meridional, meia. Ásia da meia, que a meia está no teu pé, está lá embaixo, tá? É sul, tá bom? Então, Ásia Meridional, a parte sul do continente asiático, ela pega o principal aqui é a Índia, que vai identificar, né? Que você pode comparar com o losango aqui, tudo bem? A Índia, tá bom? Mas você tem outros países importantes aí que aparecem bastante nas questões de atualidades. Afeganistão, Irã, né? A gente tem aquela aula sobre Estados Unidos e Irã, as tretas, né? Paquistão, tá? E aparece bastante por causa de pancadaria aí, por causa de conflitos envolvendo esses países, tá bom? Então a gente tem outros países aqui, ó. Paquistão, Índia, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Butão e Maldivas. Precisa decorar os países? Claro que não, pessoal, claro que não. Existem algumas questões mais importantes que aí sim você faz um asterisco aí no seu papel. Mas todos os países, claro que não, tá? Uma coisa importante aqui é que a Índia, ela faz parte de um subcontinente. Ela é uma placa tectônica separada da placa tectônica asiática. Inclusive, a pancada que a placa tectônica indiana deu na placa asiática fez crescer a cordilheira do Himalaia, com as maiores elevações do nosso planeta, tá? Maiores elevações fora do oceano do nosso planeta, que aí você tem aí como maior símbolo o Monte Everest, tudo bem? Então esse grande relevo surgiu com o choque das placas, vou já detalhar isso um pouco melhor, tá? Essa área é muito importante porque concentra gente pra caramba. Então a Índia sozinha tem um pouco mais de 1,2 bilhões de habitantes. É habitante pra caramba. Lembrando que o Brasil tem, sei lá, 210 milhões, né? A Índia tem 1,2 bilhões, é como se fossem uns 6 Brasis lá dentro, tá? Então isso dá um destaque muito grande para essa região da Ásia, tudo bem? Bom,
como comentei com vocês, o Himalaia, um dos símbolos da região, né, é um cinturão orogênico, é justamente aquele tipo de relevo que nós não temos no Brasil, né, cinturão orogênico, ou se origina a partir da colisão de duas placas, movimento convergente das placas tectônicas, faz essas placas se dobrarem e vão criando grandes relevos. Então o Himalaia, ele tem aí as maiores elevações do planeta, como eu falei para vocês, o Everest é o maior símbolo, mas existem outras montanhas, o K2, por exemplo, é outra montanha que está aí na cordilheira do Himalaia, e acaba fazendo a divisão de vários países, por exemplo, entre Índia e China, tá? Entre a Índia e o Tibete, que agora faz parte da China, Butão, outros países que estão aí fazendo fronteira com o Himalaia. Então ele é um grande divisor de águas e um grande divisor de fronteiras, tá bom? Além de ter tudo a ver com uma coisa que aparece bastante nas questões de clima, que são as monções. As monções, pessoal, o clima de monção, né, é um clima tropical. Lembra que climas tropicais, eles são climas que tem uma parte do ano seca e uma parte do ano úmida, né? Então o clima de monção é tipo um clima extremo tropical. Quando a parte úmida acontece, ela é muito úmida, tá? E por que isso acontece? Porque a gente tem aqui a Índia passando as correntes quentes que vêm daqui, ó, do Oceano Índico, né? E você tem aqui em cima um baita de um relevo gigantesco. E repara que a Índia é tipo um triângulo que entra no mar, né? Então ela tem influência do oceano de todos os lados. Quando a gente está com a pressão mais baixa no continente, então no verão, toda essa umidade do mar entra para dentro da Índia. Como ela é mais fina embaixo, né, tipo um triângulo, então o mar de todos os lados, essa umidade entra, atraído pela pressão mais baixa do continente, esbarra no Himalaia, que é uma enorme cadeia de montanha, e aí chove pra caramba aqui na Índia. Chove pra caramba na Índia, tá? Então são quantidades de chuvas enormes. Então, quando aparecer clima de monção, pessoal, vocês podem crer que clima de monção só se lembrarem de clima tropical. Uma parte do ano úmida e uma parte do ano seca. Só que na Índia isso é potencializado pelo formato do subcontinente indiano. Tem oceano de todos os lados com correntes quentes, e pelo Himalaia, que vai ajudar no bloqueio da umidade e a quantidade de grandes quantidades de chuva, tá? E quando é o inverno é o contrário, né? Então você tem uma parte mais seca. Quando é o inverno, aí o ar vai em direção ao oceano, você tem a parte da monção seca, tá? Então temos a parte da monção úmida, quando a pressão baixa está sobre o continente, e a parte da monção seca quando a pressão baixa está sobre o oceano, certo? Então essa questão das monções, ela costuma aparecer quando falam de clima. Só lembrar, é um clima tropical, que nem a gente tem aqui na nossa região, inclusive, aqui de Jundiaí, mas muito potencializado, com grandes quantidades de chuva quando está úmido, tá bom? E uma parte seca quando é inverno. Inclusive, uma das questões lá na tarefa que eu deixei para vocês, fala sobre o clima de monções, para vocês explicarem justamente o que eu acabei de comentar, tá bom? E aqui, ó, uma característica dessa região cultural é que 98% dos hindus do planeta, das pessoas que seguem o hinduísmo, moram nessa região. 98%. Né? Na Índia, a gente tem bastante a religião hindu. Na Índia, ela é muito representativa, né? E como a Índia tem muita população, então a Índia e os países vizinhos têm essa representação grande do hinduísmo. Então, mais de 90%, né, tá 98%, mais de 95% da população hindu mora nessa região do mundo. Tá? Mas a gente tem outras, né? A gente tem cristãos, a gente tem muçulmanos, a gente tem hindus, a gente tem budistas. Eu fiz questão de botar aqui, pessoal, essa grande diversidade para falar de conflitos culturais. Nessas regiões você consegue presenciar conflitos culturais diferentes do que a gente está acostumado a ver, né? Quando você vê conflitos que envolvem religião, geralmente a gente escuta falar em cristianismo e islamismo, né? Cristianismo e islamismo. Mas nessa região você tem inclusive perseguição aos cristianismos e aos muçulmanos feitas pelos hindus. Hindus perseguindo pessoas de outras religiões, né? Então você vai pensar assim, pô, mas não, a galera do hindu é paz, né? Gente boa, tá, pessoal calmo. Muitas vezes a gente tem também atritos entre essas religiões. Então, como tem muita população aí, a Índia foi colônia britânica por muito tempo, sofreu influência do comércio com Portugal também, logo quando as navegações chegaram lá.
né? Países vizinhos da Índia são países muçulmanos, Paquistão, por exemplo, então também sofreu bastante influência. Então a gente tem aí um aglomerado étnico e cultural muito grande que gera alguns tipos de conflitos também. Bom? Vamos lá, alguns fatos geográficos explosivos, né, sobre essa região. Primeira coisa, então a Ásia Meridional, como já comentei, subcontinente indiano, está sob o clima de monção. Tá? Então, interessante então, essa parte da monção, vocês pelo menos terem uma noção do que é, caso precisem dela numa questão. Tá? Índia e Paquistão tem uma treta infinita e são duas potências nucleares. Né? Nossa, professor, como assim? Pois é, os dois países têm arma nuclear, tá bom, pessoal? Índia tem armas nucleares, Paquistão tem armas nucleares, os dois eram colônias britânicas. Quando eles deixam de ser colônias britânicas, o que acontece? Treta, igual aconteceu no continente africano, né? A galera vai lá, delimita a fronteira, mas quem delimitou a fronteira foi a metrópole. Quando a metrópole vai embora, os problemas de fronteira começam a surgir. Então, Índia e Paquistão têm um problema de fronteira muito grande numa região que se chama Caxemira, tá? Que fica ali no noroeste da Índia e bem na fronteira com o Paquistão. Os dois países reivindicam partes da Caxemira e não se resolvem. Tá? Então, volta e meia ali tem alguns conflitos armados. Sempre muito bem assistidos pela comunidade internacional, já que os dois países desenvolveram armas nucleares. Tá? Eles desenvolveram justamente por causa dessa região de conflito da Caxemira, para um meio que ameaçar o outro. Né? Então os dois têm, e esse impasse fica aí para sempre. Tá bom? Essa região da Ásia é um dos locais com maior concentração de pobreza e carências de boas condições de vida do planeta. A gente tem Índia, Bangladesh, aí, pessoal, que são países próximos, né, um lado do outro, mas Índia com uma quantidade enorme de população, com alguns destaques na Índia, que nem tem aqui embaixo, né, que é um dos poucos países com domínio de tecnologia espacial, de lançamento de foguetes e satélites, mas ao mesmo tempo você tem esse grande contraste entre grandes áreas de desenvolvimento tecnológico e industrial na Índia e enormes áreas com condições de vida super precárias. Tá? Então, nessa região da Ásia você acha muito disso. Muitas empresas multinacionais vão explorar essa questão, aquela história da DIT, né? A Divisão Internacional do Trabalho. Inclusive a Apple tem uma fábrica na Índia, a Apple fabrica celulares na Índia com uma fábrica de Taiwan, tá? Uma fábrica de Taiwan fabrica os telefones da Apple na Índia, justamente fazendo uso dessa mão de obra mais barata e tal, né? Que tem no subcontinente indiano. Então a Índia, ela, apesar de dominar várias tecnologias de ponta, ela tem gravíssimos problemas de cunho social. Tá? Inclusive, agora atualmente mesmo, saiu uma notícia aí de pessoas começam a morrer misteriosamente na Índia, né? Não sei se vocês viram isso na imprensa. Foi agora, acho que mês passado, a galera falando, não, pessoas morrendo misteriosamente na Índia, sendo internadas misteriosamente na Índia, já meio que tentando falar, meu Deus, é um vírus novo, vamos todos morrer. E, na verdade era água contaminada. Né? Então água não tratada, contaminada com esgoto, enfim, e a galera tomando aquela água, indo para o hospital, morrendo. Então isso é só um dos exemplos que mostram como essa região da Ásia Meridional ela tem muitas e muitas carências na área social. Tá bom? Maravilha. Ásia Oriental corresponde ao extremo oriente do continente asiático. Você pega lá Japão, você pega lá China, Coreia. Tá? Por exemplo, tudo bem? Além de outras regiões como Hong Kong, Macau, são regiões de administração especial pertencentes agora à China. A gente pega também a Mongólia aí, tá? Então essa região, englobando a China, então, mais populosa do planeta. A China é o país mais populoso, tem mais de 1,4 bilhão de habitantes, então é coisa pra caramba, né? É um Brasil a mais do que a Índia. É como se pegasse a Índia, somasse mais um Brasil da China, né? Então, é o país mais populoso do mundo e, além disso, tem um baita de um destaque agora na parte econômica, quando se tornou a segunda economia do planeta agora no século XXI, tá? Então, por isso que essa parte da Ásia vem chamando muita atenção, tudo bem? Além do, claro, chamou atenção também agora, uns meses atrás, por causa da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, que é este paizinho aqui, ó, chamou muita atenção um tempo atrás, nos conflitos com Donald Trump, principalmente,
no que dizia respeito ao desenvolvimento de armas. Então isso fez acender um alerta na região, né? A China sempre apoiando politicamente e economicamente a Coreia do Norte, e Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos com 2 pés atrás em relação ao desenvolvimento de armas desse país. Tá bom? Bom, como eu falei para vocês, o que chama atenção na Ásia Oriental que costuma aparecer nas questões? China. Tá? China é a principal coisa da Ásia Oriental que costuma aparecer. Antigamente o Japão era mais comum, mas com essa subida da China, a China se tornou um destaque muito maior nas questões do que o Japão nos últimos anos. Tá? Então, em pouco mais de 20 anos, a China deu essa ascensão econômica. Repara aqui no gráfico de 91, ó, gráfico de 91, a China nem aparecia. A gente tinha Japão em primeiro lugar, Estados Unidos em primeiro lugar, Japão em segundo, depois Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá, Brasil, né, Espanha e Rússia. Em 2017 já mudou o cenário. Ó. A gente tem Estados Unidos ainda em primeiro lugar, China em segundo lugar, aí Japão cai para terceiro, Alemanha, Reino Unido, Índia, aparece aqui, França, Brasil, né, Itália e Canadá. Então a gente tem aí, pessoal, nas maiores economias do mundo, a China despontando grandemente. Inclusive mostrei um gráfico para vocês sobre isso, eu acho que foi na aula de divisão internacional do trabalho, se não me engano, né? Um gráfico animado que dá para ver como a China foi subindo esses degraus. Tá? E aí, pessoal, quando aparecem questões sobre China e perguntam da parte econômica, uma coisa que costuma aparecer é a tal das ZEEs chinesas, as zonas especiais na China. Tá? São zonas delimitadas lá na década de 80, dentro da China, para abertura da economia. Tá? Então a China ela é um caso bem diferente do resto do mundo, porque ela tem um partido único central, o Partido Comunista Chinês, tá? Concentra todo o poder nele, tudo bem? O Estado tem um peso muito grande, algumas pessoas até chamam a China de um capitalismo estatal, tá? Que tem muitas características do capitalismo, porém concentrados no Estado, né? Não seria uma coisa liberal, mas alguns pontos da China, nessas ZEs, nas zonas especiais, aí sim o mercado é aberto para o planeta, para os outros países investirem na China. Tá? Eles tiveram uma sacada muito grande e a China tem uma baita de uma vantagem, porque a China tem uma população enorme. A Índia também está indo para o mesmo caminho, né? E outros países da Ásia estão fazendo coisas parecidas. Tá? Por que a população enorme é uma baita de uma vantagem? Pessoal, 1,4 bilhão de pessoas. Imagina se você abre uma fábrica, uma padaria. Pô, se você vende um pão para cada um, você está rico, né? Mas você tem uma fábrica de meia, porra, todo mundo usa meia. Se você vende meia para todo mundo da China, você está rico. Mas você tem uma fábrica de roupa, todo mundo usa roupa, cueca, calcinha, camisa. Se você vende isso na China, pô, é muito mercado consumidor. Então, quando a China cria essas zonas especiais, o próprio mercado interno consumidor atraiu as empresas estrangeiras, as multinacionais para lá. A China, quando abriu isso, botou algumas regras, claro, né? De se uma empresa multinacional quer se instalar na China, ela obrigatoriamente tem que fazer uma parceria com uma empresa ou indústria chinesa, uma indústria local. Então isso faz com que você tenha uma transferência de tecnologia, que você tenha treinamento do pessoal local. A China tem muita mão de obra, né? Mão de obra barata, leis trabalhistas muito mais flexíveis, ou seja, que são boas para as indústrias e ruins para os trabalhadores, os caras que trabalham 12, 14 horas por dia. Tá? Então isso atraiu muito a atenção das empresas internacionais que foram para lá. E aí a economia chinesa, a partir dos anos 80 do século passado, começa a dar um salto enorme, porque essas ZEs atraem muito investimento estrangeiro. Tá? E aí a gente começou a ver várias coisas made in China aparecerem por aí, inclusive produtos de alta tecnologia também. Então, com o passar dos anos, a China deixou de ser aquela fabricante de brinquedo que quebrava em 2 dias para ser uma fabricante também de produtos com tecnologias bem avançadas. Não é à toa que, se vocês viram aí algumas notícias nos últimos dias, a China mandou uma missão para a Lua. Acabou de mandar e a missão acabou de ser muito bem sucedida e voltou. Tá? Então a China ela tem um domínio espacial considerável agora, ela tem um domínio militar considerável agora. Tudo isso foi feito em cima dessa abertura
das zonas especiais que atraíram muito dinheiro estrangeiro e a China conseguiu crescer economicamente muito bem e muito rápido. Tá? Claro que restam algumas coisas na China para serem melhoradas, muitas coisas, principalmente na parte social, na liberdade de expressão, liberdade da população, né? Tudo isso ainda é muito fechado, muito controlado pelo partido. Mas são características chinesas que costumam aparecer. Tá? Essa contradição do controle feito pelo Partido Central com algumas áreas de liberdade econômica que atraem muito investimentos estrangeiros por causa dessas características, né, de grande mercado consumidor interno, tá, mão de obra barata, enfim. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. E aqui é só para a gente ter uma ideia, pessoal, falar sobre a Ásia Oriental. Aqui tem um monte de informação, não vou ler tudo para vocês. É um infográfico que eu peguei lá do The Economist. Tá? Alguém vai falar assim, meu Deus, que coisa horrível essa fonte. Só, quando fala de economia, né, os caras têm no próprio nome ali, não é verdade? Então, esse mapinha aqui é legal para a gente mostrar como que essa parte da Ásia, tanto a oriental quanto a meridional, que a gente acabou de ver, elas estão tendo um crescimento econômico grande nos últimos tempos. Tá? Aqui ó, é para o ano passado, 2019. Né? Então, quanto mais azul, maior o crescimento. Quanto mais para o vermelho, pior o crescimento. Olha só aqui a parte da Ásia Oriental e Meridional. Tudo azul, né? Com crescimento do PIB muito alto. E aí você tem aqui destaque para a China, você tem outros países aqui, ó, Vietnã, você tem Butão, você tem Bangladesh, você tem Índia. Né, são países ali dessa região da Ásia com grande crescimento econômico. Então é uma região que vem tendo muito destaque nos últimos tempos pelo crescimento econômico acelerado. Tá bom? Maravilha. Cadê o Brasil aqui? Cadê o Brasil? Brasil, tá aqui o Brasil. Oi, Brasil, tá lá. Né? Abaixo da média mundial, faz parte do Brasil. Tá bom? Bom, nossos fatos geográficos da Ásia Oriental. Eita, foi mal. Além da China, o Japão conta com um grupo, além da China e do Japão, né, os dois principais aí, a gente tem os tigres asiáticos, pessoal. Tigres asiáticos, tem uma questão falando sobre eles também na nossa atividade, tá? Volte e meia eles aparecem, existem os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, os novíssimos tigres asiáticos. O que interessa nisso? Os chamados tigres asiáticos são países que tiveram um crescimento econômico muito rápido, muito agressivo esse crescimento, por isso que chamaram de tigres asiáticos, né, por causa da agressividade no crescimento econômico. Países que passaram de uma economia muito mais voltada para setores primários, né, de agricultura, por exemplo, produção de arroz, que é muito grande aí na Ásia Oriental, no Sudeste Asiático, para uma economia industrial voltada para produtos tecnológicos. Então a gente tem aí exemplos da Coreia do Sul, Hong Kong, né, Taiwan, além de Singapura, que está no Sudeste Asiático. Então, pessoal, são locais, os tigres asiáticos, são locais que passaram por um grande desenvolvimento econômico durante o século XX, com investimentos externos, né? Investimentos externos, principalmente na época da Guerra Fria, até os Estados Unidos investindo bastante grana nesses países para impedir que a União Soviética levasse eles para sua área de influência. Tá? Claro que nem sempre deu certo. O Vietnã, por exemplo, os Estados Unidos não conseguiu, mas a grande parte ele conseguiu. Coreia do Sul, Hong Kong, que na época fazia parte do Reino Unido, tá? Taiwan, que foi aquela briga com a China, e os Estados Unidos apoiam Taiwan até hoje. Então, uma grana externa vindo muito grande ali, esses países souberam administrar e investir, e hoje em dia eles têm economias muito bem desenvolvidas, tá bom? E alguns deles uma parte social bem desenvolvida também, como é o caso da Coreia do Sul. Então, sempre que aparecer, pessoal, tigres asiáticos, é só vocês lembrarem das coisas que vocês têm em casa e de onde elas são feitas, né? Quando se pega aquele negocinho e está lá atrás, made in Hong Kong, made in Malásia, made in Singapura, made in Taiwan, essas questões eletrônicas muitas vezes vêm desses países que tiveram esse grande crescimento econômico ao longo do século XX por investimentos externos, tá bom? China sempre foi um estado super desenvolvido ao longo da história. Várias invenções foram feitas lá, bússola, pólvora, enfim, e foram comercializadas através da Rota da Seda, através das rotas comerciais do passado. Sempre foi um estado muito desenvolvido, superado pelo Japão, depois que o Japão sai do seu período de isolamento e tal, e vem para o século XIX e XX, o Japão vem com um crescimento muito grande, inclusive militar, dominando algumas partes da China, né? Econômico também. Pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão cresce muito com o apoio dos Estados Unidos, porém, como a gente já viu, a China agora,
passa o Japão também na parte econômica no século XXI. Tá? Então isso é uma coisa nova, pessoal, uma coisa do século XXI, a China em segundo lugar na economia mundial. Bom, apesar do grande número de pessoas, é uma curiosidade, né? Esse país abriga o maior país em população do mundo e também abriga o menor, né? O menos populoso do mundo, que é a Mongólia. Tá? Então é uma curiosidade. Tá? A cultura aí é um forte elemento. A gente tem aqui a religião budista. Do mesmo jeito que a gente tem a religião hindu na Ásia Meridional, temos o budismo como um destaque religioso na Ásia Oriental, principalmente no Japão. Fora outras questões culturais que são símbolos dessa região no mundo todo, como a culinária, como algumas coisas artísticas, questões de arte mesmo, né, que tem influência no mundo inteiro. A gente pode citar aí os sushis, pode citar os mangás, né, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, e vários outros muito legais. Então tudo isso aí, influências culturais que vêm dessa parte da Ásia. Godzilla, né, o Jaspion, na minha época lá, o Jiraiya, todos esses caras aí legais, vêm todos da Ásia Oriental. Tá? Então você tem uma influência cultural grande e ao mesmo tempo uma grande população concentrada. Beleza? Maravilha. Vamos lá para a Ásia Central. Acho que é a parte menos conhecida, né? Essa parte da Ásia aqui, talvez ela seja mais conhecida pelo nome dos países. São todos aqueles países que acabam em ão, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Quirguistão, Afeganistão, essa galera toda. Tá? Eles fazem parte dessa Ásia Central. É um local, pessoal, aqui no Brasil a gente escuta muito pouco falar. E quando eu estava fazendo essa aula, você encontra muito pouco material sobre a Ásia Central. Não é uma coisa que costuma aparecer nas questões. Tá? Aí por que ela está aqui, professor? Vamos pular essa parte. Tem uma coisa importante aí que vai começar a aparecer por causa da pancadaria que eu falei para vocês entre Azerbaijão, que é um país com ão, e Armênia. Tá? Essa zona da Ásia Central ela é muito rica em recursos energéticos. Além dela ser uma passagem entre a China, tá aqui a China, tá? E a Rússia. Então ela está no meio do caminho aqui, ó, ela faz a ponte aqui entre China e Rússia e entre China também e o Oriente Médio. Tá? E é uma região rica em recursos energéticos, em petróleo, por exemplo. Então elas faziam, esses países todos com ão, faziam parte da União Soviética. Quando a União Soviética se desfaz, eles viram repúblicas independentes. Tá bom? Bom, só para a gente ilustrar aqui como que eles sobrevivem, a maior parte deles, o PIB deles está na parte de serviços, que nem o Brasil, mas o setor industrial tem uma participação grande nesses países, bem maior do que no Brasil, tá? Herança lá da parte da União Soviética. Então esse setor industrial, muitas vezes voltado para a parte energética, relacionada a petróleo e gás, é muito forte nesses países, principalmente no Turcomenistão. Tá, pessoal? E por que eu estou dizendo isso? Porque se esses caras têm grandes reservas, eles vão ser estrategicamente muito importantes. E eles estão sob a influência política da Rússia. Tá? Então são países ainda sob a influência política da Rússia, alguns deles fazem parte da SEI, né? Aquele bloco criado logo após o fim da União Soviética para criar laços comerciais, né? Entre as novas repúblicas, inclusive alguns têm até acordos militares com a Rússia. Tá? E como são ricos em petróleo, eles também exportam petróleo para países da Europa e da Ásia, muitas vezes através de dutos. Então esses dutos que vão passar por aqui, pessoal, vou voltar. Ó, como eles estão bem no meio de China e Rússia, aqui por eles passam vários dutos importantes de óleo e de gás. Inclusive dutos que saem daqui, atravessam aqui o Mar Negro. Mar Negro não. Atravessam aqui o mar, esqueci o nome desse mar, cara, olha só. Não é o Mar Negro, esse aqui, eu esqueci o nome do mar, olha só. Vem para o Azerbaijão. E esses dutos passam do Azerbaijão para a Turquia e vão para a Europa, olha só. Então alguns dutos que saem da Ásia Central levando petróleo e gás para a Europa. Só que esses dutos vão passar aqui pelo Azerbaijão, que é esse país aqui, pela Armênia não passam, eles dão uma volta na Armênia. Né? Mas a Armênia e o Azerbaijão aqui em briga vão influenciar muito nessa questão do transporte de petróleo e de gás para a Europa. Por isso que essa questão dos dois ali está atraindo bastante a opinião internacional. Tá bom? Então, alguns fatos geográficos da Ásia Central. Países com influência turca, olha só. Todos esses países com ão, Azerbaijão, Quirguistão, Uzbequistão, Turcomenistão,
enfim, Tajiquistão, eles têm influência turca, pessoal. Os turcos vieram dessa região da Ásia. Então, você tem influências culturais e linguísticas muito próximas entre a Turquia e esses caras. Faz com que eles sejam países próximos politicamente também. Tá? Por mais que tenham sido parte do Império Persa e tal, eles estão muito próximos da Turquia. Olha só, e a Turquia é um país que ultimamente, com o presidente que tem lá, está trazendo algumas ideias nacionalistas à tona de novo, inclusive relembrando o Império Turco-Otomano da Primeira Guerra Mundial, e aí atraindo politicamente esses países. E aí você tem aí um embate entre Rússia e Turquia político para ver sobre a influência sobre essa região rica em petróleo. Tá? Então você tem uma geopolítica aí com um fundo cultural e histórico envolvendo a Ásia Central e a Turquia. Bom? Enquanto faziam parte da União Soviética, eu até comentei isso na aula do Oriente Médio, a União Soviética não favorecia a religião local, que era a religião islâmica. Aliás, a União Soviética não favorecia a religião nenhuma. Né? Então, por causa disso, essa cultura islâmica foi muito enfraquecida. Esses países ainda seguem a religião, porém lá eles são muito menos extremistas. Tá? Eu nunca fui para lá, mas conheço gente que já foi para as capitais lá desses países, Turcomenistão, Uzbequistão, já foram para essas capitais e voltaram com fotos assim que você vê as mulheres na rua, elas não usam a burca, por exemplo. Tá? Então são países islâmicos que têm uma cultura islâmica bem menos extremista do que os países do Oriente Médio. Bom, a região tem um papel importante como corredor, como comentei com vocês, entre China e Rússia e entre China e Oriente Médio, a tal da Rota da Seda, então passava por aí. Tá? Foi parte do Império Mongol, lá do Gengis Khan, também foi parte do Império Persa e depois grandes povos aí de origem turca. Então, como eu falei para vocês, isso influenciando na geopolítica local. Tá? Apesar de hoje estarem mais sob o guarda-chuva da Rússia, eles têm uma ligação com a Turquia grande também. Beleza? E aí vamos para a nossa última parte, que é o Sudeste Asiático. Essa parte do Sudeste Asiático, pessoal, ela tem uma importância grande, primeiro por ter o Vietnã. Então, volta e meia fala sobre a Guerra do Vietnã, essa questão da Guerra Fria. Então, o Vietnã está aqui, é esse país aqui, ó, tá? Que faz uma voltinha. E, atualmente, pessoal, essa parte do Sudeste Asiático, ela aparece bastante por causa da China. Né? A China, que tem todo esse litoral aqui, ó, ela reivindica essa parte do oceano, dizendo como o Mar do Sul da China, né, para ela, de uso exclusivo econômico dela. Só que aqui temos outros países, né? Vietnã, temos aqui as Filipinas, aqui, ó, esse arquipélago das Filipinas, que também reivindicam para eles. Então a China tem feito muita pressão política e militar aí, volta e meia aparecem algumas notícias sobre China levando os navios militares para fazer exercício ali. Aí os Estados Unidos também levam, dizendo que as águas são internacionais. Aí a China vai lá e constrói ilhas artificiais para dizer, não, essas ilhas são chinesas, e o pessoal fala, não, ilha artificial não vale, aquela coisa, aquela briga política. Então, volta e meia, se aparecer aí o Mar do Sul da China, eles estão falando do Sudeste Asiático e disputas territoriais, tá? Já que tem muitas ilhas por aí, tudo bem? É uma população com várias etnias, se destaca inclusive pela religião islâmica. Aqui a gente tem a Indonésia, tá? O maior país islâmico do mundo, que não está lá no Oriente Médio, está aqui no Sudeste da Ásia, na Oceania, tá bom? Uma região também que chama atenção pelos terremotos e tsunamis. Afinal, ela está sobre o Anel de Fogo do Pacífico, aquela parte onde tem várias falhas tectônicas de união de placas, né? Então você tem aí grandes tsunamis, grandes atividades vulcânicas e grandes terremotos acontecendo de modo muito recorrente. Tá? Maravilha. Maravilha. Apesar, então, como eu falei, de longe dos países islâmicos, a gente tem aí grandes populações islâmicas, mas junta bastante outras religiões também, outras culturas. Tá? Principalmente porque é um baita de um ponto de passagem de navegação, é um baita de um hub comercial. Esses países se tornam países exportadores. Os novos tigres asiáticos estão aí. Tá? Singapura está aí, Singapura que é uma cidade-estado, é uma cidade que também é um país, né? Uma cidade-estado. Está nessa região do planeta. Vietnã. Então são países que têm produções industriais para exportação. Então aí você tem muita navegação, muito contato com
culturas exteriores. E temos aí o maior templo, né, religioso do mundo, na era pré-industrial, que era a maior cidade do planeta, né, que ainda está lá, essas ruínas estão lá, que chamam muita atenção, quero um dia poder conhecer, que é o Angkor Wat, o maior templo religioso do mundo, que fica ali nessa região do Sudeste Asiático, do Império Khmer, que já não existe mais, né? Então, uma questão cultural muito importante, né, pessoal? Então você tem aí, você tem também a Tailândia, também nessa parte, que eu esqueci de falar dela, também tem a Tailândia que está aí, que faz parte também de vários produtos que a gente tem em mãos, né, de Made in Tailândia também, né? Aqui nesse slide tem esse QR Code, é um texto sobre Singapura, tá? Aí é para quem tiver mais curiosidade de conhecer um pouco mais a fundo como funciona uma cidade-estado atual, tudo bem? Por muito tempo a economia, tanto de Singapura quanto de outros lugares, foi baseada mais na agricultura, é uma região do mundo muito famosa pela produção de arroz. Sempre quando tem desenho animado que fala dessa região do mundo, quando tem alguns filmes, a gente vê aquela galera, aqueles chapéus de palha assim, né, triangulares, no meio daquelas plantações de arroz. Então as plantações de arroz, elas são bem um símbolo da região mesmo, fazem parte da cultura e da culinária local há séculos, tá? Só que essa área do Sudeste Asiático, conhecida como os novos tigres asiáticos, ela foi tomando o mesmo caminho dos outros tigres asiáticos e da Ásia Oriental, da China, da Índia, né? Vem se industrializando rapidamente através de investimentos externos e de abertura para a economia externa. Com mão de obra barata, com muita população, eles atraem as grandes empresas multinacionais para lá. Tá? E também por ser uma área de muita navegação da China para a Índia, navegação da China para a África, para a Europa. Então, por ser uma rota de navegação muito importante, ela também atrai interesses comerciais e econômicos. E acabou tendo um crescimento econômico muito rápido nos últimos anos. Tá bom? A gente vê aqui a fotinha de Singapura, que parece um parque de diversão à noite, né? Então, é uma cidade-estado aí com um destaque muito grande nos últimos anos. Bom, fatos geográficos. Então, a região sofreu grande influência no período da Guerra Fria. Sempre foi uma área a Ásia toda, na verdade, uma área de disputa, né? A União Soviética querendo fazer sua influência maior, Estados Unidos também. Tá? Então, sempre foi. O local de maior destaque aí é o Vietnã, onde teve a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos saiu derrotado e o Vietnã virou uma área de influência soviética. Até hoje o Vietnã é um modelo parecido com a China. Existe um partido comunista do Vietnã muito centralizador e algumas áreas eles abrem para investimento estrangeiro. Tá? Então até hoje a gente tem o Vietnã aí como um destaque diferente na região. Um dos grandes entraves políticos é a questão da China, como eu falei para vocês agora há pouco, né? A China reivindicando partes do mar como dela, que aí poderia controlar passagens de rotas comerciais, os cabos submarinos que passam por ali, poderia aumentar sua influência política e militar. Então a gente tem esse conflito de interesses entre os chineses e os outros países do Sudeste Asiático. Tá? Grande produção de arroz, característica cultural da região, principalmente nas áreas do rio Mekong, um grande rio usado para navegação e para produção de arroz, que aos poucos foi sendo substituída, não substituída totalmente, né, mas foi perdendo a importância econômica para essa área mais de indústria de exportação, né, no Sudeste Asiático. E o turismo. Volta e meia, vários filmes são filmados lá, você vê aquelas fotos de praias paradisíacas, né, aquele mar azul, aquelas rochas saindo do mar e tal. Então, todas as fotos aí dessa região do mundo, da Tailândia principalmente, tem uma questão do turismo muito importante lá, né? Mas não se esquecendo do que eu falei da Ásia Meridional também. A questão do turismo, ela se beneficia dos preços na região serem bem mais baixos, né? Da mão de obra barata, da desvalorização da moeda, e você tem aí um dos destaques negativos do turismo na região é o turismo voltado para a exploração das pessoas, tanto o turismo sexual, que se chama, né, que é um destaque negativo demais para essa região, e tanto o tráfico de pessoas, tá, pessoal? Então você tem aí grandes problemas sociais envolvendo o tráfico de pessoas para trabalhar em turismo e turismo sexual, infelizmente, tá bom? É um dos grandes entraves do desenvolvimento social do Sudeste Asiático. A Ásia Ocidental, já falamos dela, é o Oriente Médio, então eu vou pula a Ásia Ocidental.
pula, pula, pula. E aí, para a gente fechar, o Cáucaso, que estava lá com um asterisco, né? Ele não é uma sub-região asiática, mas ele faz o contato da Rússia com o Oriente Médio. E aqui a gente é uma área de muito conflito. Quando existia a União Soviética, tudo isso aqui fazia parte da União Soviética, Geórgia, Armênia, Azerbaijão. Com o fim da União Soviética, eles se tornam repúblicas independentes, né? A Azerbaijão acaba com ão, né? Então influências turcas. A Armênia é um país cristão, no meio de dois países muçulmanos, Azerbaijão e Turquia, e também do lado do Irã, né? Como é um país cristão, é apoiado pela Rússia, não só por ser um país com uma cultura mais parecida, mas também por interesses geopolíticos russos, né? De ter um aliado na região. Então, os oleodutos, os gasodutos, que vêm lá da Ásia Central, aqui, ó, Mar Cáspio, que eu tinha esquecido o nome, vem da Ásia Central, os oleodutos passam pelo Azerbaijão, dão uma volta aqui na Armênia, passam pela Geórgia e entram na Turquia, né? Então a Turquia, que tem interesse lá na Ásia Central, aqueles interesses culturais, históricos e também energéticos, ajuda e financia na construção desses oleodutos, dão uma volta na Armênia, que tem as tretas com a Turquia aqui, por ser um país, enfim, cristão, e tem também toda uma questão aqui do genocídio armênio feito pelos turcos durante a Primeira Guerra Mundial, enfim, e aqui passam vários dutos importantes de petróleo e gás. Tá? Esses países, Azerbaijão e Armênia, estão numa pancadaria atualmente, estão numa guerra por causa dessa região aqui, ó, o Karabakh, ou Alto Karabakh. Tá? Essa região aqui, Nagorno-Karabakh, às vezes também chamada assim, né? É uma região de conflito entre os dois países. Depois que a União Soviética acaba, fica essa questão fronteiriça, nunca foi resolvida. Esses países entraram em guerra já várias vezes desde o fim da União Soviética e agora em 2020 estão na pancadaria de novo, né? Com a Rússia apoiando a Armênia, a Rússia apoia a Armênia e a Turquia apoia o Azerbaijão no conflito. Tá? Então esse conflito ele tem tomado proporções maiores porque a questão energética, os oleodutos que passam aqui, e gasodutos que passam aqui, e as questões de influência política. A Rússia querendo manter a sua influência sobre a região e a Turquia querendo aumentar a sua influência sobre a região aqui. Tá? Então esse conflito tem tomado uma proporção de maior. Ultimamente tem aparecido um pouco na imprensa também. Beleza? Essas partes de população do mundo, eu vou mostrar só esse aqui, ó. Densidade populacional, só para lembrar de Rússia e China, e já que eu deixei demografia para vocês relembrarem no módulo passado, que a gente emendou, a gente tem aqui China, o país mais populoso do mundo, com a densidade demográfica concentrada próxima do litoral, e uma parte bem grande da China com densidade demográfica bem baixa, vazia para o interior. Temos aqui a Índia, com grandes densidades demográficas no país todo, já que o território é menor que o da China, né? Então a população fica mais concentrada, tá bom? E o QR Code final para uma notícia falando sobre população da China. Então vocês podem, esses slides estão lá no site, tá? Vocês podem baixar lá do site e podem acessar esses QR Codes numa boa. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Alguma consideração? Então o que eu queria passar para vocês hoje é várias informações sobre a Ásia, tá? Espero que vocês tenham pelo menos prestado mais atenção quando eu falei, ó, aqui vai um asterisco aqui, vai um asterisco ali, porque aí são as informações que costumam aparecer mais, tudo bem? Ficou gravada essa live, vai lá para o YouTube para quem não conseguiu assistir, beleza? Qualquer dúvida, vocês me procuram no Moodle, pelo WhatsApp. Como eu falei para vocês, nesse recesso, podem me mandar mensagem, vocês têm prioridade aí para eu responder, tá bom? Maravilha, grande abraço.